Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Quero deixar aqui uma reflexão para a sua vida nesta noite. E a mensagem de Deus para a tua vida está no livro do Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João, no seu capítulo 8, e o versículo de número 31 e o versículo de número 32. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos irmãos, o capítulo 8 de João, nós podemos observar dentro do seu esboço, Jesus, no versículo 1 desse capítulo, ele defende uma mulher que ela é flagrada em ato de adultério, ou no seu ato de adultério. E naquele momento, Jesus lembra aos seus discípulos, ou aos acusadores daquela mulher, ele lembra que todos são pecadores. E Jesus disse que, nesse capítulo 8 também, que ele é a luz do mundo, ou a luz eterna deste mundo. E que ele também existia antes de Abraão. Também Jesus expressa nesse capítulo 8 um pouco sobre a verdade, ou seja, ele fala de si mesmo. Entretanto, eu quero também esboçar dizendo que, a partir do capítulo 8, do versículo 1, estendendo-se até o versículo de número 11, nós vamos observar aqui o episódio daquela mulher. A partir do versículo de número 12 até o versículo de número 20, nós vamos observar alguma série de mensagens de Jesus Cristo após o episódio da mulher que é apanhada em adultério. E o sermão de Jesus, ele vai apresentar pelo menos alguns tempos após esse episódio. E quero dividir pelo menos em 4 tempos essas mensagens, essa série de mensagens de Jesus. O primeiro tempo está a partir do versículo 12 ao versículo de número 20. Ali, nesse primeiro tempo, Jesus, ele vai ser criticado pelos fariseus. A crítica do fariseu, a partir do versículo de número 13 desse capítulo, nós vamos observar, conforme as escrituras, que os fariseus disseram para Jesus: tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Então ele critica Jesus, dizendo que o testemunho de Jesus não é verdadeiro. E nós vamos perceber que ali Jesus, ele atua como a sua própria testemunha. E em defesa de si mesmo, Jesus, ele traz aos fariseus que o Pai, que é Deus, também testifica dele, ou seja, era testemunha. Nós vamos perceber que na altura do versículo de número 19 desse mesmo capítulo, Jesus disse assim para eles: disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Ou seja, isso o fariseu falando para Jesus, perguntando a Jesus. Aí Jesus responde: não me conheceis a mim e nem ao meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu pai. Então, de uma certa forma, Jesus, ele é criticado pelos fariseus, porque Jesus estava testificando dele mesmo. No versículo de número 16, nós vamos perceber que
Jesus, na sua defesa, ele diz: e se na verdade julgo a meu juízo, o meu juízo, ou seja, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o meu Pai que me enviou. O versículo 17, ele afirma dizendo: e na vossa lei, ou seja, na lei, não é, interpretada pelos fariseus, na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro, conforme a lei no Antigo Testamento. Então, eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então, nessa declaração de Jesus, é que entra o versículo 19, porque eles perguntam a Jesus: onde está o Pai? E aí Jesus disse, olha, Jesus fala para ele: vocês não conhecem a mim e nem a meu Pai. Então aqui está o primeiro tempo dessa mensagem. Ou seja, Jesus traz um sermão para os fariseus, dizendo, né, aos fariseus, esse diálogo, né, para os fariseus, em sua defesa, ele diz que não apenas ele, mas o Pai também testifica dele e que sua mensagem é verdadeira. No segundo tempo dessa mensagem de Jesus, ela começa a partir do versículo 21 ao versículo de número 30, quando Jesus ali, ele traz algumas alegações. A partir do versículo 21, nós vamos observar Jesus, ele disse assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez, ou seja, é o segundo tempo da mensagem: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. E naquele momento, irmãos, depois dessa declaração de Jesus para os fariseus, existiu ali uma confusão na mente deles. Porque no versículo 22 os judeus diziam: porventura querer matar-se a si mesmo, pois diz: para onde eu vou não podeis vir. E ali está o segundo tempo dessa mensagem. Aí Jesus, nesse segundo tempo, ele afirma aos fariseus que os pecados deles lhe tornaria incapazes de seguir o mestre. Porque nós vamos perceber isto. Jesus, ele vai falar para eles que eles morreriam no seu pecado. Podemos observar isso aqui no versículo de número 23, quando Jesus vai falar para os fariseus. E dizia-lhe: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Porque a questão estava no crer. A questão estava no acreditar em Cristo. Então, o segundo tempo dessa mensagem, após essa declaração de Jesus, essa confusão na mente dos judeus, dos fariseus, com relação à sua declaração, Jesus estava de fato dizendo para ele: olha, no pecado de vocês, para onde eu vou, vocês não podereis ir. Ou seja, vocês vão morrer nos seus pecados, porque o pecado de vocês é incapaz de conhecer a verdade, ou seja, por si mesmo, enquanto você estiver na escravidão do pecado. Então, meus queridos, nós podemos também observar que os fariseus, ele tenta descobrir o que Jesus, ele queria dizer com isto. Aí nós vemos isso no versículo 25 e também no versículo 27. Depois de Jesus
no versículo 25, quando alguém pergunta para ele, os judeus, quem és tu, né? Aí Jesus responde, isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. E o que foi que desde o princípio Jesus tinha lhe dito? É o versículo de número 12. No seu contexto, Jesus já tinha dito que ele era a luz do mundo. E aí, no versículo 26 diz assim, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo, mas não entenderam que lhes falava do Pai, até aquele momento. Então nós vamos perceber que, na medida que Jesus vai explicando para ele a mensagem, ele vai falar no versículo 28, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. No versículo 30 encerra esse segundo tempo da mensagem, porque no versículo 30, Jesus, encerrando a mensagem, o texto diz assim, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Então esses muitos, não foram todos, mas muitos creram nele. Aí no versículo 31, aí começa o terceiro tempo da mensagem, que é o texto base que eu li aqui para a nossa meditação. No versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Agora Jesus se dirige àqueles que criam nele. Aí Jesus disse assim, olha, se vocês que creiam em mim, vocês permanecerdes na minha palavra, então perceba que existe aí uma perseverança, existe aí um permanecer, uma firmeza. Então perceba, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Aí o versículo 32, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus irmãos, quando Jesus afirma esse texto aqui, essa mensagem, Jesus, ele está falando pelo menos de três verdades que nós podemos encontrar na Bíblia. Nós sabemos que nós somos edificados no fundamento dos apóstolos. Quando nós lemos o texto do livro de Efésios, no capítulo 2, e o versículo de número 20, Paulo vai expressar essa verdade que eu acabei aqui de falar. No capítulo 2 e o versículo 20 do livro de Efésios, a palavra de Deus nos diz assim, no versículo 20, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, além de sermos edificados nesse fundamento, nessa verdade que é revelada aqui no versículo 32, ainda Jesus nos traz explicitamente, quem é essa verdade, mas ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós podemos perceber que na altura do capítulo 14 e o versículo de número 6, Jesus ele expressa dizendo que eu sou o caminho, Quando Jesus ele vai falar ali para os seus discípulos no Evangelho de Jesus Cristo, no versículo 6 do capítulo 14 do livro de João, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus afirma que ele é a própria verdade. Ou seja, Paulo vai dizer que ele é a pedra de esquina. Nós somos fundamentados, irmãos, nessa verdade. Então nós percebemos também que
no capítulo 5 desse mesmo livro do Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João, nós vamos perceber no versículo de número 33 desse livro, quando Jesus expressa da seguinte maneira: vós mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. E de quem João testificava? E de quem João falava? João falava do próprio Jesus. Nós vamos perceber isso nas mensagens de João, né? A Bíblia afirma isto muito bem no capítulo 1 desse mesmo Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos perceber que João, ele, na sua pregação, ele testificava desta verdade. João vai dizer que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, unigênito, né? Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo 15, a Bíblia diz: João deu testemunho dele e clamou, dizendo: este é aquele de quem eu dizia, o que vem após mim e é antes de mim, porque é primeiro do que eu. Porque todos nós também recebemos da sua plenitude e graça por graça. Então, aqui João Batista, ele testificava de Jesus. No capítulo 5, versículo de número 33, onde acabei de ler aqui, nós vamos perceber, não é, que Jesus, ele passa essa afirmação aos seus discípulos, dizendo: vocês mandaram o mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Então indica aqui que João, ele estava expressando sobre Jesus Cristo. Meus irmãos, perceba também, queridos, que João, no seu capítulo de número 14, versículo 17, ele traz a segunda verdade daquilo que Jesus estava falando: conhecereis a verdade vos libertará. Primeira verdade, Cristo. A segunda verdade, nós percebemos aqui no capítulo 14 e o versículo 17, nós vamos perceber também essa segunda verdade, quando diz assim, ou por que não lermos o contexto do versículo 15? Se me amais, isso aqui Jesus falando, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo aqui. O Espírito, versículo 17, da verdade. O mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então perceba que a segunda verdade é o Espírito Santo. Talvez não esteja assim em uma ordem, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que a ideia é dizer, é aprendermos à luz da Bíblia que existe somente três verdades: Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, meus queridos, essa verdade que Jesus diz para aqueles que criam nele: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vejamos que no capítulo 15, Jesus reafirma que o Espírito Santo, ele é a verdade. Ele reafirma isso no versículo 15, ou no capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, o qual eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, novamente aqui, o Espírito Santo, ele é testificado por Cristo como Espírito da verdade. No capítulo 16, e o versículo de número 13, nós vamos perceber Jesus novamente trazendo essa reafirmação.
Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, aí ele fala aqui que ele vos guiará. Ele vos guiará. No versículo 26 do capítulo 15, ele testificará, não é? E no versículo de número 13 do capítulo 16, ele guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo o que tiver, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, meus queridos, observe que a segunda verdade, que é o Espírito Santo, ele testifica, ele guia, tá? Então, Jesus, uma certa feita, disse: olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar. Mas o Espírito Santo é que ele vos dirá, ele vos falará, vos guiará, vos testificará. Então, muitas coisas sobre Cristo, ela foi revelada após a descida do Espírito Santo à igreja, ao mundo, aqueles que lhe recebem, o mundo, o todo, porque é preciso passar por um processo de conversão, né, da justificação e da santificação. Então, quando a gente reconhecemos o Evangelho, o Espírito Santo passa a nos guiar a verdades, né, profundas, a verdades da profundeza de Deus. Então, a terceira verdade é o Pai, né? Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos o Pai como uma verdade. Quando nós lemos o Evangelho de Jesus Cristo, aqui escreveu João, no seu capítulo 3, e o versículo de número 33, nós vamos observar esse texto maravilhoso, quando diz assim: e ele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Observe que coisa mais maravilhosa. Então, Deus, ele é a verdade. Em Romanos, no capítulo de número 3 e o versículo de número 4, nós vamos também ver essa afirmação dita pelo apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, meus queridos, no capítulo 3 e o versículo de número 4, ele vai se dirigir da seguinte maneira: de maneira nenhuma, ou seja, antes seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venças quando fores julgados. Então, nós vimos aqui Deus verdadeiro, o Deus que em pessoa é a própria verdade. Essa verdade, Paulo vai falar no capítulo 2, versículo de número 2, Paulo vai dizer, mas sabemos, não é, que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que fazem tais coisas, tá? Ou seja, aqueles que praticam o pecado, aqueles que mudam a verdade de Deus, não é? E nós vamos perceber, queridos, que aqui Paulo, as escrituras mencionam Deus como a própria verdade. Paulo, falando na sua primeira carta aos Tessalonicenses, aos irmãos ali em Tessalonicenses, também ele vai no capítulo 1 e o versículo de número 9, Paulo vai testificar aos irmãos essa verdade também. Ele vai dizer assim: porque bem vós, ou melhor, porque bem vos lembrais, irmãos, do vosso trabalho, ou melhor, versículo 9 do capítulo 1, porque ele mesmo anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Olha aí, o Deus vivo e o Deus verdadeiro, tá? Então perceba que nós temos dentro da afirmação de Jesus, dentro da proposta de Jesus para os judeus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nós temos
diante dos textos que acabei de ler aqui, nós temos o Pai como verdade absoluta, o Espírito Santo como verdade absoluta e o Filho como verdade absoluta. E o que é mais importante é que Jesus está dizendo: conhecereis. Quando nós conhecemos essa verdade, Jesus diz que seremos libertos, seremos livres. Livre do quê? Liberto do quê? Observe que se a gente pegarmos a exemplo, a Bíblia diz que o diabo, ele conhece, ele crê a ponto de estremecer. Mas o fato de o diabo, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele conheceu o Pai, ele conheceu o Filho, ele conheceu o Espírito, isso não o torna livre, isso não o torna liberto. Mas por quê? Porque o próprio Cristo aqui nas Escrituras, aqui no Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos perceber, no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João, nós vamos perceber no versículo de número 44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou, olha só a expressão, e não se firmou em quê? Na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então perceba que aqui, meus irmãos, Jesus estava passando para os discípulos, ou para também os fariseus, sobre daquilo que ele pensava. Ou seja, muitos achavam que por ser filho de Abraão, eles eram livres. Aí Jesus traz nesse terceiro tempo essa mensagem, porque os fariseus, quando ele vai até Jesus, ele diz assim, olha, no versículo 41, no versículo de número 41, Jesus fala para ele melhor, não os fariseus, mas Jesus: vós fazeis as obras de vosso pai. Aí ele disse, disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Isso aqui fala da referência à adoração no Antigo Testamento a falsas idolatrias, a deuses, tá? Temos um Pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Aí Jesus chega no versículo, na altura 44, e ele ele censura aqueles fariseus naquele momento. Ele diz: vocês tendes por pai é o diabo, porque vocês estão mentindo, vocês não estão na verdade, e vocês nunca se firmaram nessa verdade. Então, não é simplesmente conhecer de uma forma intelectual. Quando Jesus chega aqui nesse versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus não está falando de um conhecimento intelectual. Jesus não está aqui falando de uma pessoa que lê as Escrituras de frente para trás, de trás para frente, diz conhecer a Bíblia, que diz conhecer a verdade, que diz conhecer todas as Escrituras, mas a sua vida não está condizendo com as verdades de Deus. A verdade aqui nesse versículo 32, ele é mais prático para a nossa vida. Então eu quero aplicar isso para você, amado irmão. Não é simplesmente conhecer a letra, não é simplesmente conhecer toda a Escritura, versículo por versículo. É muito importante lermos, é importante
trazermos dentro da nossa memória, aplicarmos, gravarmos ou até sabermos até todo um livro copiado na nossa mente. Mas isso não nos torna livres. Isso não nos torna livres. O que nos torna livres, o conhecer aqui é praticar. O conhecer aqui é viver. O conhecer aqui é estar dentro dos padrões, vivermos dentro dos padrões das Escrituras. Fora isto, não passamos de mentirosos. Fora isso, não passamos de pessoas que estamos fora dessa verdade. Então, uma reflexão de Deus para a tua vida. Não apenas conheça a verdade, se firme na verdade. Não apenas diga que conhece, mas de uma forma silenciosa, de uma forma bem silenciosa. Você vai mostrar para o mundo, como luz, o mundo vai perceber isso, que você é firme nessa verdade, pratica essa verdade que é Cristo. Eu quero abençoar a tua vida com uma oração. Pai, eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos e de todos aqueles que estarão assistindo este vídeo. Meu Deus, aqui a tua verdade é expressada através das Escrituras. E meu Pai, eu quero nesse momento trazer, Pai, diante de todos, meu Pai, que irão assistir esse vídeo, essa verdade que é revelada na tua palavra. Então, Pai, abençoa a vida desse irmão, dessa pessoa que talvez ainda não teve um encontro contigo, não se firmou nessa verdade. Conceda as tuas bênçãos, a tua graça e que teu Espírito Santo venha trazer essa revelação para esse homem, para esta mulher, para que entenda a verdade de Deus que está em ti, pois tu és a própria verdade. Tu és a verdade que liberta. Se, pois, nós conhecermos essa verdade, verdadeiramente seremos livres. Portanto, Pai, abençoa poderosamente os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fica na paz. Deus continue abençoando a sua vida.